E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não sabe ainda, meu nome é Pedro com 2 S porque é artístico. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa bem diferente do que o que a gente tá acostumado a fazer aqui no canal. Vai ser um vídeo bem nostálgico que eu queria estar trazendo pra vocês já tem bastante tempo. Se você costuma reparar ali naquele fundo de cenário, você já deve ter notado que está faltando alguma coisa, que tem alguma coisa diferente. Eu vou mostrar para vocês que coisa é essa, que é a pauta do vídeo de hoje. Essa coisa seria isso que está exatamente aqui na minha mão neste exato minuto. Sim, galera, hoje nós vamos fazer um vídeo especial do PlayStation. Você provavelmente já devia estar sabendo disso antes de clicar para ver o vídeo por conta do título, mas ainda assim trazer isso daqui pro canal é uma coisa bem especial para mim, porque esse console marcou muito a minha vida, digamos assim, e eu imagino que marcou uma geração inteira, marcou não só a minha geração, mas a geração que antecede a minha também. E eu queria falar um pouquinho a respeito desse console. Para começo de conversa, eu queria deixar bem claro que esse daqui é o sucessor do primeiro PlayStation. Esse daqui é o que a gente chama de PS1, tá até aqui escrito, olha. PS1, não sei se dá pra vocês verem, dá pra vocês verem. Ele na verdade é o sucessor do PlayStation 1 ou PlayStation, que foi o console desenvolvido pela Sony, e a gente vai falar um pouquinho da história dele, de algumas curiosidades, mas primeiro deixa eu mostrar o console para vocês. Aqui é uma coisa bem simples, não tem absolutamente nada demais. A gente tem essa entrada de fonte, que é aqui em amarelo, e a gente tem a entrada de vídeo, né? Que era um cabo aí AV, basicamente, não tinha muita coisa não. Aqui a gente tinha o botão para abrir, aqui isso aqui abre, eu vou mostrar para vocês, aqui o botão de ligar, aqui a conexão de controle, a conexão de memory card, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Se você não sabe o que é um memory card, eu acho meio difícil, mas a gente vai falar também. Hoje em dia as pessoas usam HD e tudo mais, então é possível que algumas pessoas não saibam, né? E aqui a gente abre ele e olha o que tá aqui dentro, cara. Olha que nostálgico. O meu primeiro game. Curioso porque tem muito tempo que eu não pego nesse console. Eu só coloquei ali para poder ficar ornamentando o cenário. E deixa eu tirar daqui, cara. Eu comprei esse jogo aqui quando eu comprei o console, cara. Nossa, que nostalgia. Não dá para vocês verem direito, né? Dá? Acho que agora dá, né? Eu comprei esse jogo aqui junto com o console, achei interessante a capa dele e cheguei em casa e fui jogar. Esse daqui foi o meu primeiro contato com o Tomb Raider, com a série Tomb Raider, e foi o meu primeiro jogo de PlayStation. Então assim, é uma coisa realmente muito nostálgica. Eu tô muito nostálgico fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Pode parecer brincadeira, mas eu tô muito nostálgico. E agora que eu já mostrei o console pra vocês, eu não me canso de mostrar porque eu acho esse daqui um dos consoles mais bonitos de todos os consoles da linha PlayStation. Enfim, esse console marcou muito a minha infância e eu preciso falar dele para vocês. Eu me sinto quase que na obrigação. Eu sei que tem gente aí que provavelmente pode não conhecer, tem uma galera bem nova aqui no canal, e então eu me sinto quase que na obrigação de estar trazendo isso para vocês. Hoje em dia muita gente usa emulador. Eu particularmente trago emulador, gosto de emulador só para fazer vídeo, porque a gente consegue trazer uma qualidade de imagem muito boa e em função disso a gente também consegue aumentar a qualidade dos vídeos. Mas não só isso, uma coisa bem legal do emulador é que ele facilita a gravação. Como a gente está no computador, a gente não precisa de placa de captura, por exemplo, o que é bem difícil no caso do PlayStation, porque requer uma gambiarra, digamos assim, para você poder capturar. O computador ele te dá a facilidade de você capturar a tela, então você emula o jogo e começa a capturar a tela ali sem o menor problema. E só para isso eu gosto do emulador, mas para mim nada consegue tirar essa sensação de você colocar o videogame na TV, ouvir a abertura, enfim. E é uma abertura muito clássica, diga-se de passagem. Eu me sinto quase que na obrigação de estar trazendo esse vídeo aqui para o canal, como jornalista, de estar trazendo isso em pauta, né?
Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o console. Quando que ele foi lançado? Vamos lá, ele foi lançado um ano antes do meu nascimento no Oriente. Ele foi lançado no ano de 1994 e depois ele saiu aí nos demais países no ano de 1995. Ao longo da sua vida, ele teve alguns concorrentes até relativamente pesados, mas assim, nenhum deles conseguiu bater de frente diretamente, não. Ele sempre se levava a melhor em função da sua popularidade. E esses concorrentes eram o Sega Saturn, da Sega, a gente também tinha o Nintendo 64 da Nintendo e também a gente tinha da Sega posteriormente o Sega Dreamcast. Mas o PlayStation, ao contrário desses outros consoles, ele era muito mais amistoso. A interface, tudo dele era muito mais amistoso. Até o próprio design dele não te assustava e isso era uma coisa muito legal. A verdade é que ele se tornou muito popular. Sem contar que eu também não posso deixar de citar, embora seja uma coisa ilegal, mas a pirataria acabou influenciando para o sucesso do PlayStation. O PlayStation ele era desbloqueado e você conseguia comprar jogo na feirinha e tudo mais. Isso também fez parte da infância de muita gente e também faz parte dessa nostalgia. E também faz parte, obviamente, desse impulsionador de sucesso que o console teve. Como o console se tornou muito popular, e eu tô falando da primeira versão do PlayStation, ele acabou recebendo essa versão que eu acabei mostrando para vocês no ano de 2000, que foi chamada de PS1. Uma das características relativamente inovadoras que o console trazia era o Memory Card. O que o Memory Card fazia? Primeiro deixa eu mostrar para vocês o que é um Memory Card. Memory Card é isso daqui, é uma espécie de cartão de memória. Deixa eu ver se aqui dá para mostrar melhor. Não dá muito não, né? Aqui, né? Acho que dá pra ver? Dá pra ver. Ele é uma espécie de cartão de memória onde você pluga no console e você consegue armazenar os seus dados de jogos. Isso quer dizer que você consegue salvar o seu progresso, ou seja, você vai andando, determinada parte do jogo você não quer mais jogar, você consegue salvar o seu progresso. É claro que naquela época tudo era muito diferente, era muito mais difícil, então em função disso, esses checkpoints eram posicionados de maneira estratégica ou então de uma maneira que fosse dificultar a sua vida, como por exemplo em games como Resident Evil ou Silent Hill, onde você, por exemplo, em Resident Evil você precisava do Ribbon, né, que é a tinta, a fita de tinta para você colocar na máquina de escrever para poder salvar o seu progresso. Elas não estavam espalhadas aos montes pelos cenários e as máquinas de escrever muito menos, então você precisava saber muito bem como você ia usar isso. Era um item no final das contas, era tudo envolvendo a sobrevivência, o que aumentava muito o fator de dificuldade do jogo. No caso de Silent Hill era mais ou menos parecido, a diferença é que ao invés de ser uma máquina de escrever, a gente tinha um bloco de notas onde a gente ia salvando o nosso progresso. O protagonista ia fazendo algum tipo de anotação e que isso foi aproveitado até posteriormente em outros jogos da série Silent Hill, né? E ali era uma justificativa para você estar salvando o seu progresso. Tudo tinha muita coerência e era uma coisa que me chamava muito a atenção. Bom, falando um pouquinho do controle do PlayStation, né? Eu não tenho mais o controle dele, eu uso o controle de PlayStation 2 porque tem compatibilidade, não tem problema nenhum. Se você quiser jogar um PlayStation 1 com o controle de PlayStation 2, não tem problema, só você plugar que vai funcionar numa boa. Mas vai estar aparecendo aí pra você na tela, pra você ter uma dimensão de como era, uma noção de como era. E assim, a história do controle do PlayStation, ela aconteceu da seguinte forma, por isso que muita gente ainda diz que a Sony copia a Nintendo. Houve uma suposta parceria entre a Nintendo e a Sony na época em que o Super Nintendo estava sendo desenvolvido, veja bem. E aí, essa parceria se rompeu e a Sony resolveu desenvolver o seu próprio console, que foi o PlayStation, obviamente. Por isso que há muitas semelhanças entre o controle do Super Nintendo e o controle do PlayStation, o controle original, obviamente. Eles são muito parecidos, assim, a posição estratégica dos botões e tudo mais. Então acreditamos, né, a comunidade acredita que seja uma certa cópia do Super Nintendo. Só que a Sony resolveu ir além. O que a Sony fez? Ela resolveu lançar o controle DualShock. O que o DualShock trazia? Na verdade, o primeiro modelo foi o Dual Analog, que ele trazia dois analógicos, tá, para você controlar o personagem através dos analógicos. Naquela época, muitos jogos não tinham suporte a isso, então você continuava controlando nos direcionais, mas
alguns jogos já traziam suporte a esse controle no analógico. E depois a gente teve o controle DualShock. Qual era a diferença do DualShock pro Dual Analog? O DualShock ele veio com um sistema de vibração, ou seja, quando você recebia algum dano, quando o jogo tinha suporte a isso, você sentia o controle vibrar. Isso era uma coisa muito legal. Jogos como, por exemplo, Medal of Honor, que tinham esse suporte, né? Quando você pegava, por exemplo, uma arma de aquela torreta, né? Se fala, não sei. Você fica lá, tá. Então, o controle vibrava junto e era muito legal, cara. Era uma imersão muito grande. E pra época isso era o ápice, assim, era muito inovador. A capacidade gráfica do console era 32 bits. A gente sabe que, tendo concorrentes como o Nintendo 64, isso não era lá grande coisa. Mas foi aqui em função desse jeito mais amistoso do PlayStation que o gênero 3D conseguiu se popularizar. Era tudo muito mais fácil no PlayStation. Programar, lançar os jogos, até divulgar os jogos era mais fácil. Como eu já mostrei para vocês, ele usava uma mídia de armazenamento em CD. Ou seja, os jogos eles eram lançados em CD. E isso facilitava muito, porque CD sempre foi mais barato do que fita. E o Nintendo, por exemplo, o Nintendo 64 usava fita, o CD era a mídia do futuro, enfim, tudo era muito mais fácil. Em função disso também a gente tinha muito mais jogos no PlayStation do que no Nintendo 64. E isso era uma coisa assim bem legal para os usuários do PlayStation, diga-se de passagem, porque tinham a vantagem de ter uma gama de jogos maior, né? Falando um pouquinho dos jogos que ajudaram a impulsionar essa fama do console, essa popularidade, a gente pode citar o Siphon Filter, Resident Evil, Parasite Evil, Silent Hills, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid e por aí vai, cara. A gente também pode citar Clock Tower, pra você ter uma ideia. Clock Tower no PlayStation lá, a gente tá acostumado com o Clock Tower do PlayStation 2 e cara, foi ali que tudo começou. Alone in the Dark, enfim, Alone in the Dark já tinha começado muito antes, né? Mas assim, tem muita gente que conhece mais o The New Nightmare, que foi o que foi lançado pro PlayStation com uma maior fama, digamos dessa forma. Então, esses jogos, assim, eles são muito primordiais para quem tem curiosidade ainda de conhecer o PlayStation. E eu acho que vale super a pena. Eu acho que o jogo não é só gráfico, entende? E o PlayStation ele consegue favorecer isso pra gente. Ele consegue passar essa diversão. A gente não precisa necessariamente ter jogos com gráficos lindos para os jogos serem bons. Eu acho isso o cúmulo do absurdo hoje em dia, que as pessoas focam muito em gráficos e acabam esquecendo de outros aspectos do jogo. Enfim, o PlayStation ele fez um sucesso enorme, foi estrondoso, foi o que impulsionou a Sony a trazer o PlayStation 2 pra gente. E é um console que com certeza tá marcado não só na minha vida, mas eu acho que na vida de muitos de vocês. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Eu me sentia na obrigação de trazer uma pauta, explicando um pouquinho, contando um pouquinho do console, o que ele pode trazer, o que ele não pode. Se você conseguia colocar CD de música no PlayStation pra você ter uma ideia, pra poder escutar. Cara, era sensacional. O PlayStation ele é um console sensacional. Isso eu posso garantir pra vocês. Mas ele fez um sucesso tão grande, né? E ele foi descontinuado 12 anos depois. Foi descontinuado em 2006, ou seja, pararam a produção dele. Então a gente vê que a Sony deu um suporte muito bacana a ele, sinal que ele teve muita importância. Esse vídeo era mais para poder fazer isso com vocês mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei, porque isso é importante pra caramba. E também não se esqueçam de se inscrever para receber sempre tudo em primeira mão. Minhas redes sociais estão todas disponíveis na descrição desse vídeo. E me segue lá no Twitter, Instagram, Facebook pra gente trocar uma ideia, poder conversar. E era basicamente isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, sem sombra de dúvida alguma.